Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 10 de maio de 2025. Vamos trazer um tema aqui que foi sugerido inclusive por vocês. Sempre tem alguém que acompanha o canal e dá alguma sugestão de temas. Nem sempre podemos atender aquela sugestão porque a inspiração não vem, é sinal que não está na hora de trazer a mensagem. Mas quando vem a sugestão da minha equipe espiritual, então colocamos aqui para vocês os temas, já que são tantos, e às vezes, apesar da grande quantidade de assuntos que podemos abordar, tem certos momentos que ficamos pensando o que vamos trazer. Sem a conexão com esta consciência mais elevada que nos dá as dicas e as informações, nós ficaríamos limitados ao conhecimento, como um ser humano qualquer, comum, e os assuntos seriam muito mais restritos. E assim nós vamos buscando também as informações, porque quando chega a informação do alto, essas informações também contribuem para o conhecimento não só de quem acompanha aqui o canal, mas também o próprio conhecimento meu, principalmente. E é assim que nós evoluímos. Hoje nós vamos trazer o tema sobre as mães que perdem seus filhos. Já foi dito em algumas oportunidades que a dor, ela é relativa à situação e àquele que sente. Às vezes uma situação idêntica, para pessoas diferentes, a dor ela é diferente também. Porque o sentir não é igual para duas pessoas. Por mais parecido que seja, ele sempre é diferente. Entre as dores, alguém uma vez dizia, ou disse, talvez a dor mais difícil que uma pessoa possa sentir é a dor do parto. Sim, eu concordo que a dor do parto é uma dor, embora uma dor misturada com alegria, porque é óbvio que no parto uma mãe está muito feliz por estar trazendo à vida mais uma alma, um filho seu, para esta encarnação. Mas existe uma dor ainda maior. E esta eu posso dizer que é bem provável que não há outra mais intensa, mais profunda e até às vezes mais duradoura. A dor da perda de um filho. Ela é muito dura para um pai, mas ela ainda é mais dura para uma mãe, porque a mãe gerou aquela criatura, acolheu no seu ventre por 9 meses, pegou nos seus braços muito mais do que qualquer outra pessoa, amamentou muitas vezes, obviamente que em algumas, às vezes não há essa possibilidade, mas é a mãe que cuida mais da criança, porque é sempre assim. A fêmea é a que cuida primeiro. Isso inclusive nos animais. Geralmente a fêmea tem um cuidado maior do que o macho. Então, entre os seres humanos, a mulher, a mãe, sempre é aquela que cuida mais, que acolhe mais, que tem uma ligação maior. Tanto é que a criança, para vir ao mundo, ela fica no ventre da mãe, ligada ao cordão umbilical. É como se fosse um pedaço de si mesma, cada filho que ela coloca no mundo. Aqui nós falamos de perda, mas nós sabemos que a morte não existe, então não haveria perda. Até porque ninguém é de ninguém.
Os filhos estão nossos filhos, não são nossos filhos propriamente ditos, porque em cada encarnação nós temos a nossa prole. E se temos centenas de encarnações, temos milhares de filhos espalhados por aí, não sabemos onde estão, porque não lembramos. Mas temos uma ligação muito forte com os do agora, porque estamos vivendo o agora. Quando as pessoas dizem, perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Não, nós não perdemos. Apenas houve um afastamento temporário. Vamos começar a entender a vida como ela é. Pois a morte é do corpo físico, não é da alma. Mas para ficar mais prático, vamos continuar aqui sobre a sugestão. As mães que perdem seus filhos. Se é a dor mais forte, mais intensa, que uma pessoa, um ser humano, na qualidade de alma encarnada, possa experienciar, é com certeza uma moeda de troca muito valiosa. Porque a dor sempre é a moeda do resgate de algo que nós cometemos em vidas passadas. Se nós entendemos como funcionam as leis universais, as leis divinas, as leis da encarnação, ou da reencarnação, porque nós reencarnamos, nós vamos compreender que cada encarnação nós temos uma oportunidade de avanço na evolução da nossa alma, que somos de fato a alma, não somos um corpo, estamos num corpo. O objetivo é sempre da alma. O corpo é o instrumento que a alma se utiliza para experienciar determinadas provas, situações, lições, promover seus resgates, seus ajustes das vidas passadas, a fim de que ela possa evoluir. É difícil falar de um tema como a morte, por exemplo, sem entender a vida, sem entender quem somos, sem entender o que estamos fazendo aqui, o porquê de certas coisas, o porquê que alguém desencarna precocemente e outros uma idade muito avançada, por que alguns sofrem, outros não sofrem tanto, por que alguns têm limitações, outros têm uma vida mais tranquila. Tudo é resultado da própria caminhada da alma até aqui. Tudo que acontece de mais importante na vida foram pontos colocados no plano de alma daquela alma antes de reencarnar. Eu já falei aqui, mas é preciso repetir essa partezinha bem curta. Por que o ser humano aqui da Terra precisa morrer? A alma precisa desencarnar. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e cada vez que a alma reencarna, ela vive um personagem por ela mesma estipulado antes de reencarnar. E ela vem sempre com o véu do esquecimento. Então ela vem, faz o seu projeto, ela faz o seu projeto e vem, cumpre ou não o projeto, porque as situações vão acontecer, mas a alma tem o livre-arbítrio de escolher o que fazer com cada situação. De acordo com as escolhas, ela vai evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente. Mas ela estipula um prazo. Eu preciso de 50 anos, 80 anos, 90 anos. Tem algumas almas que dizem, eu preciso só de 1 ano, 5 anos. Eu só preciso nascer um dia. Eu vou desencarnar ainda no ventre, antes do parto. Tudo é plano de alma. E ela só vai lembrar das suas vidas continuadas, das anteriores, desta última, depois, no além-túmulo, quando ela está na 4ª dimensão, sem o corpo físico.
Por isso, as almas precisam desencarnar para autoavaliar a sua caminhada e fazer um novo propósito. Obviamente, depois de um tempinho, ela fica sempre um certo tempo no plano astral, se preparando, inclusive, porque a reencarnação é muito mais difícil do que o desencarne. O desencarne é como pegar no sono, nem se nota. Mas a reencarnação é um preparo bastante longo que a alma faz antes de vir para a matéria. Então, o desencarne da alma é necessário para essa avaliação, porque ela recupera a memória das vidas passadas, faz a sua autoavaliação e encaixa um novo projeto para o futuro, e obviamente ela tem a visão do futuro. Um certo tempo que ela encaixa uma encarnação. Ela tem, vamos supor, uma visão lá de 100, 200 anos. Então ela vai dizer assim, eu vou encarnar em tal ano, em tal lugar, nessas condições, e vou ter esses pontinhos do meu projeto para passar. Eu quero que aconteça essas coisas para que eu possa, de fato, evoluir. Independente das escolhas, sempre haverá oportunidades, mais ou menos. Quanto melhor for a escolha, melhor é o resultado. Por isso, compreender a vida, nós fazemos também as melhores escolhas. Aqui, por exemplo, quando uma mãe tem um filho que parte antes dela, é uma dor forte para a mãe, mas ela pediu antes de encarnar passar pela perda dolorosa, porque tem uma razão para isso. Pode ser um resgate de qualquer coisa. É um resgate valioso, encurta caminhos. Aquela criatura que era seu filho e que desencarnou, também tinha feito o propósito de vir naquela mãe, tinha a conta para quitar, e ela precisava desencarnar precocemente por uma razão. Muitas vezes a morte prematura significa, não é regra geral, mas tem uma grande possibilidade daquela alma que desencarna precocemente ser uma alma suicida de vidas passadas. Ela vem e completa o tempo que faltava naquela primeira vida que ela encurtou por livre escolha. Vamos supor que uma alma numa vida passada tenha se suicidado aos 50 anos e ela tinha que viver até os 60. Sobrou 10 anos para aquela etapa. Então ela vem e diz, eu vou e completo, depois eu volto a ter uma vida normal. Porque se ela não completa, ela pode ter um risco grande de falhar novamente, porque ela vai ter que passar pela prova do suicídio da mesma maneira que ela falhou. Na mesma idade, nas mesmas condições, pelos mesmos motivos. E o risco de falhar novamente é muito grande, porque aquela alma traz tendências. Lembrando que a alma é sempre a mesma, o corpo muda. Então as tendências que estão dentro daquela consciência, elas não ficam perdidas quando se desencarna. Ela continua como bagagem de alma. E ela continua como uma estrada que não tem fim. Nós só vamos sair desta situação de provas e expiações, da roda de Sansara, como é conhecido, quando a alma atinge a frequência da ascensão. Em todos os tempos houve almas que ascensionaram. Mas agora é um tempo de ascensão em massa e é isso que nós precisamos compreender. Essas almas que estão encarnadas atualmente, vamos contar aqui o último século da transição, mais ou menos de 1950 até 2050. Elas têm a oportunidade de resolver todas as pendências das suas vidas passadas.
Então vamos supor que uma alma tenha se suicidado. Vamos dar esse exemplo, mas tem tantas possibilidades, então não vamos ficar aqui dizendo, então aquela criança era um suicida. Não, tem muitas possibilidades, mas vamos dar um exemplo para que você compreenda também os outros. Aquela alma que se suicidou numa vida passada e ficou pendente de um certo tempo de vida. Vamos dar o exemplo aqui novamente, 10 anos. Podia ser 1, podia ser 5, podia ser 20, 30, não importa. Ela sabe que agora ela viria para a última encarnação nas provas e expiações. Lá no plano astral ela tem todo esse conhecimento. Então ela começa a pensar, e se eu falhar? E se eu não suportar a prova e me suicidar novamente? Estou fora da nova Terra. É um risco. Então a alma escolhe o seu melhor. Não, eu não vou correr esse risco. Vamos eliminar as possibilidades de risco. Então eu não vou passar pela prova do suicídio. Eu vou lá e completo naquele tempo. Porque nós sabemos que a lei do retorno, ela é certa, mas ela tem muitas possibilidades. O plano divino nos fornece alternativas sempre mais favoráveis do que desfavoráveis. Isso nós podemos chamar de providência divina. Nos é dado oportunidades mais até do que merecemos. Então a lei divina diz, você pode fazer esse projeto, vai lá, cumpre esse prazo que faltou. Então você quita esta dívida mais perigosa e dá tempo ainda de voltar a encarnar, como essas crianças que nascem agora também, que já têm condições e frequência da nova Terra. É um avanço, é um ganho. Então, quando nós começamos a entender isso, mesmo sendo um pai, uma mãe, que são os que mais sentem esse afastamento daquele filho, daquela filha tão querida e amada, começa a chegar um certo consolo. Porque aquilo foi para o bem daquela criatura. E se foi para o bem daquela criatura, por que nós temos que querer que fosse diferente? Se nós amamos de fato os nossos filhos, nós obviamente queremos o melhor para aquela sua alma. Vamos supor que eu desse aqui um exemplo. Você é pai, você é mãe, você obviamente tem um amor muito grande pelos seus filhos. E se você soubesse que um dos seus filhos poderia perder a chance de herdar a nova Terra e ir para um planeta ainda de provas e expiações, agora que é um momento crucial da humanidade, você ficaria muito triste em saber que aquele filho ou aquela filha não estará na nova Terra. Mas se você souber que aquele filho ou aquela filha que desencarnou precocemente se libertou do grande risco de perder o direito de herdar a nova Terra, e isso provavelmente vai possibilitar com que ele tenha realmente a condição de ascensionar. É certo que a dor vai ser menor. Obviamente que não vai eliminar a dor, porque existe uma dor da ruptura, da separação. Isso não tem como evitar. Mas ela não precisa ser tão profunda e nem tanto prolongada. Muda tudo quando compreendemos. Por isso usamos essa frase tantas vezes. Compreender, aceitar, soltar. É a libertação de tudo que a gente tem de ruim, dor, sofrimento, dificuldades. Mas também o pai e a mãe que tiveram aquela situação de perda, vamos dizer assim, de um filho, de uma filha,
Por que que eles têm que sofrer se aquela alma fez aquela escolha e era para o bem dela? Que culpa tem o pai e a mãe que tem que passar pela dor? É a pergunta que muitos fazem. Aí eu diria, ninguém passa pelo que não precisa passar. Ninguém paga o que não deve na lei divina. É certo que aquele pai e aquela mãe tinham uma conta também, e a conta é paga através dessa dor, porque sempre que há uma dor, há uma moeda de troca. A dor é a cura da alma. Aquela alma que tinha que desencarnar precocemente não vai escolher um pai e uma mãe que não tem que passar pela dor. Isso é impossível. Seria uma injustiça. É assim que as leis divinas harmonizam as coisas. Nós harmonizamos a nossa vida através das leis divinas. Nós podemos aqui dar exemplos práticos e reais. Eu não vou aqui citar porque pode causar alguma dor para algumas pessoas. Podem se ver nesta situação. Mas basta compreender isso. O pai, a mãe não sofrem por acaso. Tem uma causa. O filho que desencarna precocemente também tem um porquê. Não existe acaso, tem uma causa. E o mais importante é compreender que é sempre para o nosso melhor, nunca para o nosso pior. Isso não existe. Por mais que as pessoas se revoltem e não aceitem certas circunstâncias, tudo é para o melhor. Nós vamos compreender isso depois que desencarnar. Porque ao desencarnar, a alma vai entender o porquê que as coisas aconteceram na última encarnação, qual era o propósito, e ela vai entender que ela tinha pedido para passar por cada situação para o seu melhor. E foi para o seu melhor. É claro que nós temos dificuldade, às vezes, de compreender certas coisas. E na dor, parece que nada alivia. Quando é dor do sentimento, dor da alma, como uma perda, neste caso, dos pais que perdem um filho, não há nada que console, pelo menos por uns dias, mas depois vai passar. Tudo passa. Às vezes nós podemos mudar. Porque se aquela dor é uma moeda de troca, nós podemos usar outras moedas. Sim, nós temos alternativas. Por isso que o livre-arbítrio é importante. Muitas vezes nós temos um projeto e acontece uma situação dentro daquele projeto da alma. Dependendo da escolha que nós fazemos, nós criamos alternativas. Por isso não dá para dizer, é o destino, e se é o destino está selado. Não, não está selado. O destino é uma caixa aberta, que tem uma série de ferramentas, e você olha dentro da caixa e escolhe a ferramenta que você quiser. Nada é engessado, senão não teria sentido. Nós não poderíamos fazer nada e nós temos que fazer a nossa parte. Eu já devo ter contado, acho que num texto antigo, uma história. Eu vou ver se eu consigo lembrar dela aqui, não é muito demorada, é rapidinho, alguns minutos. Me parece que aconteceu com um casal de médiuns que frequentava e participava do Lar Frei Luís, lá no Rio de Janeiro. Se eu tiver alguma troca de coisas aqui, me perdoem, mas é mais ou menos essa história. Se não tivesse acontecido lá, teria sido em outro lugar, mas esta história é verdadeira. Ela é contada pelos próprios membros da história.
E tem muitos fatos interessantes neste centro, Lar Frei Luiz, que é um centro muito antigo. Aliás, é um dos lugares onde muitas coisas foram reveladas para aqueles que gostam e se interessam pela espiritualidade, pelo entendimento de quem somos de fato. Inclusive lá é um lugar onde houve muitas provas de materialização de espíritos através do ectoplasma, muitas curas. E tem pessoas gabaritadas e responsáveis e idôneas que contam essas histórias e revelam, inclusive em livros, pessoas ilibadas que não estão inventando nada, apenas revelando aquilo que se aprende, porque tudo é aprendizado. Nós não teríamos evoluído se não tivesse a colaboração dos espíritos, das almas que desencarnaram e que trazem informações, porque elas estão numa condição acima de nós. Elas estão na 4ª dimensão, em termos de frequência de alma, e nós aqui encarnados estamos na 3ª, que é a matéria pesada, consciência limitada. Então lá tinha um casal de médiuns que colaboravam com a casa, muito conhecedores da sua responsabilidade, da espiritualidade, e eles tiveram uma filha, única filha. Aos 6 anos, essa filha foi acometida por uma doença respiratória muito aguda. Eu não lembro qual a doença, mas parece-me que é uma coisa parecida com a coqueluche. E a menina estava muito mal no hospital e certa noite o médico chamou os pais e disse: ela não passa desta noite. Se preparem porque o momento dela chegou. Este casal, esses pais, conhecedores da espiritualidade, entendem a vida, mas são pais. São pais como qualquer outro. Sentem a dor, sofrem. Porque o conhecimento ajuda, mas certas situações não tem remédio. Lembrando que os pais têm a conta também. Então eles, sabedores de como funciona a vida, e fizeram um apelo aos seus guias espirituais e fizeram uma troca, como se diz. Mais ou menos nesses termos. Olha, nós sabemos como são as leis divinas, temos o conhecimento, nada é acaso, mas é a nossa filha. Filha única. Nós podemos fazer uma troca. Ao invés de perder este tesouro que nos foi dado, nós vamos fazer uma troca. Vocês permitam que ela continue a viver conosco. Nós vamos nos comprometer a dar a melhor instrução para ela. Vamos trabalhar para que ela se transforme em médica para ajudar a curar pessoas. Nos dê esse crédito para que possamos fazer essa troca e ter a nossa filha junto com nós por mais tempo. Nós sabemos que existem os planos de alma, que eu estou falando não em nome dos pais daquela menina. Nós sabemos que existem os planos de alma. E nós não podemos interferir no plano de alma dos outros. Nem no nosso. Às vezes, a questão do prazo, a validade, como se diz. A alma fez um projeto e quer e precisa desencarnar naquela idade porque ela tem um propósito para isso. Mas às vezes pode acontecer situações onde há uma redução nesse prazo para evitar que a pessoa passe por certas dores desnecessárias. Situações que possam colocar em perigo e piorar ainda a situação daquela alma. Então há uma mãozinha na lei divina que diz, vou
É o livramento, como se diz, tira a alma encarnada antes do prazo. E naquela situação, eles fizeram a troca sabendo disso. Sabendo também que há, às vezes, uma moratória, que é o contrário da redução do tempo. É um esticamento do tempo. Ah, está fazendo um bom trabalho, está fazendo boas ações aqui na Terra, vamos dar uma moratória de mais um tempinho, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, 20, 30 anos, para que essa alma possa produzir mais aqui, porque ela está ganhando créditos. É melhor que ela fique encarnada do que desencarnar agora, porque é melhor para ela. Mas nesse caso foi um apelo sincero, uma intercessão. E neste caso, são raros, houve a moratória. A criança amanheceu sadia, saudável. Se curou, como um milagre. Então eles continuaram a vida normal, se dedicaram ainda mais do que já se dedicavam. E a criança foi crescendo, e essa história é verdadeira, não é um conto de fadas, não. Ela existe, está lá escrita, não lembro qual o livro que foi relatado isso. Mas eu li esse livro, do depoimento, do testemunho. E ela foi crescendo e, de fato, como os pais se comprometeram, já era um casal muito afinado com a espiritualidade, se afinaram ainda mais, se empenharam ainda mais, deram o melhor do ensinamento, tanto moral como escolar, para essa criança, e colocaram ela na faculdade de medicina. Ela se formou médica e estava já trabalhando e era uma das melhores médicas daquele hospital. Não sei onde é que ela foi trabalhar, não lembro. Acho que era um hospital, obviamente. E alguns anos depois que ela estava formada, pouco tempo, me parece que foi aos 25 anos, ela começou a namorar um rapaz e logo no começo do namoro teve uma desilusão amorosa tão grande e ela se suicidou. Após o suicídio da filha, esse casal entendeu que a vida pode mudar a direção aqui e ali, fazer algumas curvas, mas ela tem sempre um sentido. Eles descobriram, entenderam, afinal, ficaram sabendo, porque você recebe essas informações, obviamente, de uma forma ou de outra, que a sua filha, numa vida passada, tinha se suicidado aos 25 anos por uma desilusão amorosa. E ela pediu para desencarnar aos 6 anos, ou entre 6 e 7 anos, seja ali naquela idade que ela adoeceu, para evitar a prova do suicídio. Isso foi uma dura lição para os pais. A dor deles foi muito maior, obviamente. Eles entendem das leis divinas, dos planos das almas. Aí às vezes acontece uma situação dessas e a gente pergunta por quê? Por que então a lei divina permitiu isso se foi para o pior daquela criatura? E o pior para os pais? Porque eles ficaram culpados. Se sentiram culpados porque, ao invés de melhorar a situação daquela alma, contribuíram para criar uma situação ainda pior. É duro para os pais e foi também duro para aquela alma. Mas nós sabemos que o plano de alma da menina, daquela alma que era a menina doente, previa isso. Eu posso desencarnar aos 6 anos, mas também posso continuar vivendo e passar pela prova aos 25 anos.
que foi a idade do suicídio da vida anterior. Exatamente pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias. Na verdade, isso serve de lição para as pessoas. Por isso que às vezes é permitido certas coisas. Foi um desejo dos pais? Foi uma intercessão dos pais? Sim. Foram atendidos na sua intercessão? Sim. Mas serve de lição para que nós possamos compreender para os demais, para toda a humanidade, que nós temos que respeitar o plano de alma das pessoas. Por isso eu, quando sugiro para qualquer um de vocês, quando tem uma pessoa doente em casa, vamos fazer orações para aquela pessoa melhorar, se curar, se salvar. Sim, a intercessão funciona. Mas sempre é preciso fazer a oração, o pedido, a intenção, respeitando o plano de alma dela. Porque senão nós vamos, de repente, se sentir culpados. É óbvio que nós não temos o poder. Ali foi uma permissão. Foi uma moratória. Mas é bom que a gente tenha essa consciência que nós temos que respeitar o plano de alma dos outros. Então, eu posso interceder por qualquer um, por qualquer pessoa, em favor da saúde, da melhora, de qualquer coisa, que ela resolva os seus problemas, mas sempre pensando e dizendo no início, respeitando o plano de alma dela, eu intercedo em favor dela. Eu coloco aqui meus créditos, minha intenção, meu amor, minha luz, para que ela consiga superar essa fase. Mas se o plano de alma dela for partir agora da matéria, que ela seja então amparada pelos braços das consciências mais elevadas que acolhem cada um quando mudam a sua faixa dimensional, no caso da morte do corpo físico. Que acolhem essa alma da melhor forma, dentro dos seus méritos, obviamente, interceder, porque a intercessão é doar energia, doar luz, que vai, às vezes, ajudar, e muito, aquela alma que precisa de uma luzinha, precisa de um coeficiente energético para atingir um nível necessário para transpor certos obstáculos, porque tem, sim, frequências em todo lugar, e na medida que a alma desencarna, ela vai aonde está a frequência dela. Se ela eleva um pouquinho a frequência, ela pode conseguir uma faixazinha um pouquinho melhor. Então, aqui deixamos hoje um assunto muito delicado. Às vezes, não temos palavras para dizer àquelas pessoas que passam por um momento desse, na perda dos seus filhos. Mas eu espero que com esta mensagem de hoje possa consolar, possa acolher, possa aliviar um pouquinho a dor nesses momentos tão difíceis que muitos passam. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, nada mais será como antes. Esta frase é a chave que define o momento atual da Terra e sua humanidade. Todas as informações sobre o que está por vir convergem para essa mesma conclusão. Nada mais será como antes. Sim, é verdade. Se as mudanças ocorressem dentro de uma normalidade compreensível, seria apenas a continuação natural da evolução costumeira. Mas não é o que veremos daqui em diante. A transição planetária é um evento grandioso demais para ser compreendido pelas mentes
ainda em vibração 3D. O ajuste das frequências da consciência humana permanece no limite desde 2016. Em um texto anterior, mencionamos que tivemos 4 anos, o período entre 2012 e 2016, para preparar nossos corpos e nossa consciência para a maior incidência de luz gama que chega à Terra, após adentrarmos o cinturão de fótons. Já nos adaptamos por 6 anos para o que ainda está por vir. A década atual será a ponte entre a Terra de terceira dimensão e a nova Terra de quinta dimensão. Embora a transição planetária dure cerca de 3 séculos, tendo iniciado por volta de 1750, espera-se que até 2050 a 2060 tudo esteja consumado para que a humanidade esteja plenamente integrada a um mundo de regeneração. Uma informação canalizada em um texto anterior indica que a grande troca de espíritos da Terra ocorrerá dentro de uma janela de aproximadamente 25 anos. Essa janela iniciou em 2012 e deverá finalizar por volta de 2037. Lembremos que as datas são usadas apenas no tempo linear da 3D, sendo estimativas que podem variar. Devemos considerá-las apenas como parâmetros, pois o que importa é que tudo acontecerá dentro do plano divino para a Terra. Também já mencionamos que cada alma faz seu plano encarnatório antes de reencarnar. Tal plano é soberano e seu resultado, positivo ou negativo, depende das escolhas de cada um enquanto encarnado. Ninguém pode mudar o plano do outro, nem mesmo as leis divinas, pois cada plano está sempre inserido nelas. O que acontece agora é algo completamente novo e faz parte do momento de transição. Tudo o que era já não é mais. A velha Terra está ficando para trás. À medida que atravessamos a ponte que separa as duas terras, ocorre a troca de todos os sistemas conhecidos. Acontece também a integração do fractal da consciência 3D para uma versão de sua própria alma em 5D. É o tempo de ascensão. A ascensão é consequência do estado de frequência de cada alma. Uma vez atingido o nível necessário, ela está apta para a nova Terra, independentemente de desencarnar agora ou não. Precisamos entender que todos aqueles que chegam ao término do tempo, solicitado antes de reencarnar, que não estão com a frequência da nova Terra, serão levados não mais para as colônias espirituais da Terra, mas para as naves que a circundam. Lá, essas almas serão recebidas, instruídas sobre seu novo destino, amparadas e consoladas. Saberão então que não reencarnarão mais na Terra, pois ela não é mais um mundo de expiações e provas. Quem oferece tal amparo nessas naves, além dos espíritos das castas mais elevadas, são também as almas que desencarnam agora e já estão na frequência da nova Terra. Já mencionamos que os umbrais da Terra estão sendo esvaziados. Parte do processo dessa janela de 25 anos. Ao compreendermos o processo atual da humanidade, percebemos a importância dos dias atuais e, sobretudo, a importância de ter consciência do que está realmente acontecendo. Isso nos mostra que as almas encarnadas que já atingem a frequência 5D podem escolher entre prestar auxílio nas naves ao desencarnar ou continuar encarnadas auxiliando aqui entre os encarnados. Sim, alguém poderá questionar: e onde fica o plano da alma? Na verdade, o plano da alma já prevê tudo isso, apenas não nos lembramos ainda. Durante o sono, a alma, liberta do corpo material, já trabalha em sua missão. E esse plano determina que as escolhas conscientes definirão onde cada um quer trabalhar, deste lado do véu ou do outro.
Optando por trabalhar do outro lado do véu, ao findar o tempo necessário para concluir as últimas lições, a alma desencarna e vai para as naves prestar auxílio àqueles que desencarnam na condição de exilados da Terra. Se a alma em sua consciência desperta, esta consciência que você, eu e todos os demais temos agora, decide ser útil ao plano divino, aqui mesmo na crosta da Terra, em nosso dia a dia, isso é a senha que o universo interpreta como uma escolha de permanecer mais tempo prestando auxílio entre os encarnados. A qualquer momento, quem opta por essa moratória na carne pode decidir concluir aqui o trabalho e continuar nas naves como os demais, na condição de desencarnado. Isso justifica o título deste texto hoje: seja útil e a vida se prolongará. A vida aqui mencionada é a corpórea, pois a vida da alma é infinita. É importante termos consciência de que já estamos aptos a fazer tal escolha, situação antes impossível. É fundamental ressaltar que essa escolha descrita hoje só é possível dentro de um estado de consciência realmente pleno, livre de qualquer interesse material ou outro requisito. Uma consciência já pronta tem, a partir de agora, o potencial de determinar seu futuro, assim como acontece nos mundos de quinta dimensão. Nada mais natural, pois somos co-criadores por essência do Criador maior. Os tempos são chegados e isso nada nem ninguém poderá mudar, pois tudo é evolução. Diariamente mais almas atingem a frequência mais elevada, possibilitando que novas perspectivas sejam delineadas. Novos recursos e possibilidades chegam e se consolidam cada vez mais. Isso traz um novo conhecimento que proporcionará mudanças antes pouco percebidas, mas que gradualmente se tornarão inegáveis até para os mais céticos. À medida que avançamos, as possibilidades se multiplicam e tornam-se cada vez mais acessíveis a um número crescente de pessoas. Enfim, aproximamo-nos cada vez mais do ponto zero, o grande marco da transição planetária. As percepções aumentarão para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A Terra já faz parte da Confederação Galáctica e nós também estamos nos integrando à grande família galáctica. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Hoje nós vamos abordar um tema sobre a beleza da alma. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos as almas encarnadas. Obviamente que almas também existem no plano etérico, sem a forma material, que também estão ao nosso redor, estão nos planos dimensionais superiores, na Terra e fora da Terra. Mas vamos falar aqui da beleza da alma quando olhamos aos corpos físicos. Porque olhar os corpos físicos, teoricamente não se vê a alma, que é invisível aos olhos físicos da matéria, mas estas almas que estão encarnadas, elas podem ser vistas através das expressões corporais, físicas, emocionais das pessoas. Quando nós olhamos uma pessoa, não olhamos somente para a beleza física, porque a beleza física é apenas uma atração. Já falamos aqui em vídeos anteriores que é preciso haver a atração física, as paixões, inclusive, até por uma questão de formar agrupamentos, grupos familiares e procriar novas pessoas, novas espécies humanas, porque se não houvesse isso, as encarnações ou as reencarnações também teriam dificuldades de se concretizar. Ainda estamos
finalizando o velho ciclo da Terra, onde as reencarnações são necessárias. Quando olhamos as pessoas, muitas vezes reparamos simplesmente na beleza da pessoa, nas vestes que ela usa, nos gestos, nas atitudes, e também naquilo que ela diz, naquilo que ela se expressa. Mas tem uma outra parte deste olhar que é o mais importante, que poucos observam nas pessoas, que é a beleza daquela alma que está ali encarnada. Quando nós começarmos a entender esse aspecto pouco valorizado até aqui, mas que agora começa, felizmente, ter a devida valorização, porque nós somos verdadeiramente almas, não somos corpos. Estamos, momentaneamente, num corpo físico para fazer as experiências ainda faltantes deste final de ciclo da velha Terra, de mundo de provas e expiações. Quantas pessoas já começam a olhar ao seu redor e não veem apenas pessoas em corpos de pessoas, mas começam a ver almas ali. E dá para sentir a beleza de cada alma e também, obviamente, como estamos ainda no mundo de polaridades, o oposto. As almas escuras, como se diz, que não brilham na luz, que não têm brilho. Mas hoje nós vamos falar apenas das belas almas, porque tudo que não é positivo vai ficar para trás e logo não vamos mais nem lembrar disso. E se lembrarmos, vai ser apenas para comemorar a vitória sobre um longo ciclo difícil, ao qual todas as almas viveram e experienciaram aqui neste planeta de provas e expiações. Nós vemos a beleza da alma quando podemos tocar o coração do outro. Porque se na nossa cabeça existe um cérebro, existe um sistema neural que permite pensar, agir também através dos pensamentos, mas nós temos o lado energético da nossa essência mais pura, que é a alma, que está exatamente no coração. Falar com o coração das pessoas é se colocar alma perante alma. Muitas vezes, palavras bonitas, até essenciais para entender, compreender algumas coisas da vida, elas são frias. Elas são apenas uma técnica, apenas uma teoria, uma fórmula. Mas a alma não precisa de muitas fórmulas. A alma precisa apenas ser tocada pelo sentir. O sentir é o termômetro que mede o grau de elevação ou não de cada alma. Não importa quem você é na situação desta régua que você está, nesta medida que você está. Mas você sempre vai sentir na outra alma algo que coloca um estágio na régua do outro. Aonde está o ponto? Porque não tem como não sentir. Se você está feliz ou está triste, se você está nervoso, se está tranquilo,
Você está elevado, você está lidando com situações que baixam muito a frequência. Em qualquer situação, você sente sempre aquela temperatura, vamos dizer assim, da alma de quem está perto de você. Às vezes você está numa situação muito baixa energeticamente e uma outra alma próxima te traz um alívio, porque trouxe uma energia mais elevada e há um equilíbrio. Já falamos aqui sobre o campo magnético que nós todos temos e somos, na verdade, um campo eletromagnético. E interagimos energeticamente uns com os outros. Então, quando você está muito bem e chega alguém e te traz um problema de uma forma que te derruba energeticamente. Quando você está para baixo, chega alguém e te traz uma energia elevada e te eleva. Por quê? Porque tudo interage e forma uma média, um equilíbrio, um nível. Como a água de dois potes, tendo uma ligação entre elas, pode querer encher um pote para ficar cheio, ele só vai ficar cheio quando o outro também fica cheio, porque ele vai manter um nível. Nós agimos assim através dos nossos campos eletromagnéticos. E é muito mais importante entender essas energias do que tudo o resto que a gente vê com os olhos, aquilo que a gente aprendeu através das crenças, através dos conceitos, porque o que vale mesmo é o sentir. Não é a condição profissional, financeira, política, status. Isso não tem importância nenhuma quando as almas se enxergam, porque ali não há paredes, não há muralhas, não há nada que impeça de saber quem está ali. Quando você toca o coração do outro, você está vendo a beleza do outro, está mostrando também a tua beleza. Quando você sente o pulsar do seu coração, os batimentos do coração determinam a frequência desta beleza. O coração, ele é um termômetro. Ele avalia os sentimentos, ele avalia a beleza ou a feiura das almas que interagem a todo momento com cada um de nós. Tu pode ver também a beleza da alma e mostrar a tua própria beleza da tua alma quando você sente a dor do outro. Muitas vezes, apenas um abraço, apenas um olhar compassivo, uma palavra meiga, carinhosa. O outro se sente acolhido não por você, mas se sente acolhido pela tua alma, pela beleza da tua alma. Às vezes, palavras ríspidas afastam as almas e mostram o lado escuro de cada uma delas, porque palavras negativas fazem com que as almas fiquem também energeticamente negativas e, ao invés de mostrar a sua beleza, mostram o seu lado mais escuro. Quando você acolhe, quando você se importa, você vê a beleza da tua alma se expressando no espelho da beleza da alma
que está na tua frente. Compadecer-se, importar-se, valorizar aquilo que o outro tem de bom, porque todos nós temos o lado bom e o lado que não é bom. Não seria diferente, porque o mundo aqui é de dualidade, de polaridades. Mas olhar o lado positivo carrega as baterias energéticas que trazem mais do positivo. O contrário também, obviamente. Quando olhamos o outro e só vemos a parte negativa, vamos carregar as baterias do negativo, não só do outro, como as nossas próprias partes negativas. Quando sentimos a dor do outro, nós acolhemos energeticamente o outro. E é importante aqui que se diga, não é preciso carregar sobre si mesma a dor do outro. Falamos algumas vezes aqui, veja o drama, mas não seja parte do drama, senão você não consegue ajudar. É preciso entender que o outro está passando pelo momento da depuração, da purgação, da limpeza da sua alma. E nós estamos aqui para apoiá-lo. E para apoiá-lo precisamos estar bem. Porque se eu não estou energeticamente elevado, eu não contribuo em nada com o outro. Lembre-se do campo eletromagnético. Se o outro está descapitalizado energeticamente, eu posso contribuir, de certa forma, doando um pouco da minha energia. E isso é automático. Não tem como controlar com um botãozinho lá, como um termostato, que aumenta ou diminui a temperatura. Você simplesmente doa e recebe o tempo todo, porque é assim que funcionam as leis naturais. Então esteja sempre pronto para doar aquilo que é positivo, obviamente. Então quando você sente a dor do outro, você mostra a beleza da tua alma. O outro vai gravar nos seus registros da própria alma, em determinado momento, a luz, a beleza da tua alma contribuiu para a alma dele. Naquele momento de precisão, de necessidade. Você vê a beleza da alma quando você sente a alegria do outro. Se aqui falamos antes de sentir a dor do outro, vamos falar também de quando sentimos a alegria do outro. Muitas pessoas ainda precisam aprender o desapego. Desapegar daquela necessidade de sofrimento, de ser vítima, de estar sempre dependendo dos outros. Ah, se o outro está feliz, eu tenho motivos para não estar. Coitadinho de mim. O vitimismo não vai ajudar em nada. A culpa não vai ajudar em nada. Os medos não vão ajudar em nada. Nós temos que elevar a nossa energia através dos pontos positivos que nós temos, das qualidades. E quando vemos o outro alegre, feliz, podemos aumentar a nossa energia através da interação desses dois campos eletromagnéticos. Porque se o outro está feliz e eu não estou tão feliz, eu posso elevar a minha alegria, vendo a alegria do outro, recebendo uma parte daquela energia. Agora, se você vê o outro com inveja,
porque o outro está feliz e você está triste e você não entende as leis da vida, você vai baixar tanto a tua frequência que vai descapitalizar o outro para poder equilibrar com a tua energia. Então você está sendo um vampiro energético. O vampiro energético mostra o seu lado mais escuro da sua alma, porque ele é um obsessor, mesmo sem ter esse conhecimento. Ele é um vampirizador dos outros. É aquela pessoa que existe em todos os lugares, todas as famílias, em todos os grupos, e parece que só a presença dela já cria um ambiente pesado. Por que pesado? Porque baixa a energia. O contrário é aquela alma bela, radiante, que só a presença dela eleva a energia do ambiente. Todo mundo gosta de estar perto dela porque ela é um poço de luz. Por isso, todos nós temos dentro de nós a dualidade. Vamos exercitar aquilo que realmente é valoroso, valioso. Não precisamos fazer nenhum esforço, basta ser a nossa melhor versão. Temos as escolhas. Eu posso ser um chato perto de algumas pessoas, como eu posso também ser uma pessoa agradável. Eu tenho as qualidades e tenho os defeitos. Saber usar o lado bom, o melhor lado, é uma questão de sabedoria. Você vê a beleza da alma quando você realmente ama o outro. Quando você ama, você não vê defeitos. Então, quando você ama, você mostra o teu lado belo da tua alma, a beleza da tua alma, e ao mesmo tempo você vê a beleza da outra alma. Olha que coisa maravilhosa. Ao contrário, quando você fica indignado com alguém, ou tem ódio de alguém, você vê o lado ruim do outro e mostra o teu lado ruim também. São opções que nós temos. Quando nós amamos, nós não temos nenhuma razão para ver defeitos, a não ser somente a beleza da alma alheia. E também estamos expressando o nosso melhor brilho. Você vê a beleza da alma quando você se importa com o outro. Quantas vezes as pessoas dizem, aconteceu lá tal coisa, mas eu nem conheço a pessoa, foi em tal lugar, não foi aqui, foi longe. Quando nós não demos importância para o sofrimento de quem quer que seja, não importa se é lá num país da Ásia, da África, do Oriente Médio, da Austrália, enfim, de qualquer lugar do planeta, por que só se importamos quando é perto de nós, quando é conosco, quando é com os familiares, quando é o vizinho? Obviamente nós não podemos ter todas as notícias visíveis, porque senão nós vamos transformar a vida numa tragédia. Mas quando fica se sabendo de algo, importar-se sim. No mínimo sentir compaixão, envia um pouco de luz, um pouco de amor. Não custa nada. É uma intenção. A questão de segundos. Também, se precisar de meio minuto, de um minuto. Quando alguém coloca lá uma postagem, seja um comentário, seja qualquer outro tipo de post, mostrando que está com algum problema, com alguma situação difícil, ou que tem alguém que ele está se referindo,
Não custa nada enviar um pouquinho de luz. Nós temos luz suficiente para mandar para todas as pessoas deste planeta. Não vai descapitalizar a tua luz, porque você intenciona. O universo nos abastece. Quando eu falei aqui antes que uma pessoa pesada te descapitaliza, sim, ela te tira aquela energia, mas logo, em pouco tempo, alguns minutos, algumas horas, o universo vai te retribuir aquela energia, vai capitalizar novamente a tua cota. Nós não vamos ter prejuízos. Eu vou atender as pessoas e elas me cansam energeticamente. Sim, há um desgaste natural. Você está doando o tempo todo. Mas o universo também está te retribuindo o tempo todo. Terminou o trabalho, faça um relaxamento, vai tomar uma ducha no chuveiro, vai lá abraçar uma árvore, vai pegar o cachorrinho no colo. Faça um minuto de meditação, uma respiração profunda. Tem tantas maneiras, você recupera logo essa energia. Dizer que não vai atender as pessoas, não vai cuidar das pessoas porque vai te estressar, vai te descapitalizar energeticamente, é uma fuga das tuas possibilidades, das tuas oportunidades. Nós estamos aqui não somente para aprender, mas também para contribuir, para servir. Se somos todos um, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Dentro, obviamente, da nossa capacidade, da nossa disponibilidade. Ninguém é cobrado a dar mais daquilo que pode doar. Isso também é outra crença. Eu não estou fazendo nada, então eu não vou ter ascensão, eu vou ter que ir para um planeta ainda de provas e expiações. Não é isso, não. Você só vai para um planeta ainda de provas e expiações se você ainda se compraz nas coisas que não são éticas e você sabe que não são. Que esse é o grande problema. As pessoas fazem vistas grossas para suas ações, suas atitudes, dentro daquilo que não é ético, porque traz vantagens. É preciso fazer as coisas, mesmo que ninguém veja, como se todo mundo pudesse ler os teus pensamentos. Por que na Nova Terra nós vamos nos comunicar telepaticamente? Vamos ler as intenções das pessoas, o pensamento, elas não precisam nem abrir a boca para a gente se comunicar, porque não tem nada a esconder. Na Nova Terra, a ética, a honestidade será uma prática comum, normal para todos. Você vê a beleza da alma quando você respeita o outro. Esta talvez seja uma das grandes problemáticas ainda existentes, a falta de respeito. É impressionante uma coisa tão simples, banal, que não é necessária e as pessoas ainda fazem e refazem, sem se importar com os outros. É vizinho, é comunidades inteiras, são atitudes. Olha, é impressionante, eu penso, que bom que esse ciclo vai terminar, porque na Nova Terra não vamos ter pessoas que tanto incomodam. São pequenas coisas. É uma brincadeira, mas está incomodando os outros. Se não é necessário. Se eu tenho que pregar lá uma tábua que caiu e está chovendo e é preciso consertar o telhado porque vai chover dentro de casa, então sim, vai lá, mete o martelo, tudo certo, mesmo que seja de madrugada, porque tem que proteger, é uma emergência. Mas tem gente que faz barulho, faz certas coisas que não são necessárias, é só para satisfazer o ego.
Desrespeito total. E lembrem-se todos que pelo menos 3 pilares da nossa consciência, do nosso conceito, da nossa ética, da nossa formação ético-moral, necessários para a ascensão, são amor incondicional, compaixão e respeito. Não tendo um desses 3, não vai ser ascenso de jeito nenhum. Como eu disse, uma mesa tem 4 pernas. Com 3 ela fica em pé, mas com 2 não. Então, pelo menos 3. Nós vamos precisar desses pilares. Eu vejo, às vezes, pessoas dizendo, comentando e até exigindo que não, que Deus é esse que não tem compaixão, que vai deixar pessoas ir para um outro planeta de provas e expiações. O Deus diz assim: olha, você tem todas as ferramentas para evoluir. Você não depende de ninguém. É você que vai decidir quando quer ascensionar. Se é agora ou daqui 1000 anos, daqui 50 mil anos, daqui 1 milhão de anos, não importa. É você que decide. Você tem o básico. Você não foi relegado a segundo plano, nem desprezado, nem jogado para escanteio. Você está sempre nas tuas condições de decidir pelo teu livre-arbítrio, fazer as tuas escolhas. E ninguém pode impedir isso. Nós vemos a beleza da alma quando nos colocamos no lugar do outro. Ah, esse problema não é meu. Sim, não é meu, é do outro. Se fosse meu, vinha para mim. Mas se ele está precisando de algo e eu posso ajudá-lo, é uma forma de caridade. Tudo que fazemos ao outro, evitamos que alguém tenha que fazer por nós mais adiante. E mesmo que eu não precisasse passar por uma situação análoga, mas ao menos uma outra situação energeticamente equivalente, eu mato uma dívida com um crédito. A contabilidade da vida tem que fechar. Fazer créditos, fazer reservas, é assim. Quando eu tenho oportunidade, faça. Ah, eu não preciso fazer, não tem problema. Mas se você fizer, é um ponto positivo que vai contar lá à frente. E é muito importante ter esse saldo. Nós vemos a beleza da alma quando nos despimos das paixões e dos interesses pessoais. Quantas pessoas hoje mostram o seu lado mais escuro porque querem convencer os outros que as paixões deles são certas, são importantes, e as dos outros não importa. Isso a gente vê cada vez mais, por isso as brigas. Vamos dar um exemplo. Num jogo de futebol, as torcidas brigam. Por quê? Por causa das paixões. Porque todos querem ser vencedores e a gente sabe que numa competição sempre há um só vencedor e há um perdedor. É o equilíbrio. Por isso na nova terra não vai haver competição, vai ser cooperação. Porque não vai ter paixões. As paixões políticas, ideológicas, quantas pessoas poderiam fazer o seu melhor, evoluir como almas, e estamos aqui para isso, se perdem por causa das paixões. Porque tem que defender a unha e dentes as suas convicções, os seus propósitos. Nada é mais importante do que o seu ideal, mesmo que seja antiético. É ali que se perdem as almas. E é ali que as almas deixam de brilhar e se escurecem nas sombras do destino longo
e tenebroso que ainda terá que percorrer num outro planeta de provas e expiações, porque aqui a Terra deixará de ser uma escola de almas para provas e expiações. Despir-se das paixões é um passo importante para que nós possamos embelezar a nossa alma, mostrar o brilho que ela tem, e não aquela carapuça como uma máscara que esconde o que está por trás dos interesses. Você pode também mostrar a tua beleza da alma e ver a beleza da alma do outro quando você fala de alma para alma. Por que quando se fala de alma para alma parece é uma mensagem elevada? Provavelmente um espírito muito elevado inspirou aquela conversa. Sim, é verdade. Mas para que uma alma encarnada tenha a frequência para receber a intuição e as mensagens de uma alma mais elevada, ela precisa se elevar. E quando nós juntamos a beleza de uma alma e outra alma, nós aumentamos a frequência das duas. Se eu estou aqui falando com você de alma para alma, eu estou me elevando e estou elevando a tua alma, porque nós juntos somamos energia. Conseguimos um patamar mais elevado, um degrau acima na escada. Isso custa alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Nenhum esforço. Apenas a vontade, o querer. Quando eu falo às vezes, e repito bastante essa frase, já que vamos fazer algo, vamos fazer o nosso melhor. Porque o serviço é o mesmo, mas o resultado é outro. Então, quando nós falamos de alma para alma, nós vamos elevar a frequência do coletivo. Nós vamos aqui, de em diante, porque o mundo está mudando e as coisas vão agora mostrar uma outra realidade. Aquele que não soma, não sobe. Você vai ficando para trás. Falar de alma para alma é uma forma de elevar a energia do planeta também. E por fim, nós vemos a beleza da alma quando nós vemos o brilho dela. Quando você brilha, a luz que está dentro de você, você mostra a tua beleza e esta luz ilumina e mostra a beleza do outro. Luz, consciência, forma, alma. A alma é luz, a alma é consciência. A alma é brilho, porque ela é luz. Então vamos brilhar. O brilho que está em você, que está em mim, que está em todos os outros, somando-se, é como juntar lâmpadas. Uma lâmpada de 100 é 100. 2 de 100 é 200. 5 de 100 é 500. Multiplica a claridade. Então vamos brilhar. Vamos brilhar porque a Terra está entrando na era de Aquário, na era da luz. E tudo é luz. E assim será. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.